Deus abençoa a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém? Aqui tem um pedido de oração aqui. O irmão Paulo pede oração para a esposa dele, vai fazer uma cirurgia, então nós vamos orar por ela logo que a gente lê a Escritura. Esse aqui é peça de roupa também, né, para orar. Nós vamos, então, hoje nós vamos falar, somos convertidos depois do novo nascimento. Então, vamos falar e mostrar coisas aqui que podem acontecer aqui conosco, porque Deus fala conosco no sentido generalizado, sabe? Mas pode acontecer conosco aqui nessa terra coisas que a gente acha que é cristão e não é, sabe? Mas pelos frutos você conhece a árvore, sabe? Então é isso que nós precisamos de entender. Então aqui nós vamos ler algumas escrituras, nós vamos nos colocar em pé e vamos ler as escrituras aqui. Ezequiel 36, verso 24 a 27 e depois no livro de Lucas 22, 31 a 33. Nós vamos ler agora. Ezequiel 36, a partir do verso 24 a 27. E está escrito assim. Vamos ler? Todos já abriram? Escute bem aqui. Aqui nós vamos começar e depois mostrar pela mensagem o perigo por causa disso aqui, ó. Porque muitas pessoas, o mundo inteiro é religioso, o mundo inteiro lê a Bíblia, o mundo inteiro, se você perguntar, praticamente está indo para o céu. Quase, praticamente todo mundo está indo para o céu. Alguma coisa, porque eles têm uma Bíblia, porque, sabe, escuta alguma coisa, todo mundo tá indo, mas vamos ver se chega, né? Que o importante é chegar. Falar, eu falo, nós falamos, mas vamos ver se nós chegaremos lá, né? Então vamos aqui. E vos tomarei dentre as nações, e vos congregarei de todos os países, e vos trarei para a vossa terra. E então espalharei água pura sobre vós, e ficareis purificados. Você sabe que a água aqui é espírito, né? Ficareis purificados de todas as vossas imundícies, de todos os vossos ídolos, vos purificarei. E vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. E porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos, e os observareis. Então, você vê que são três coisas. Te dá um coração novo, te dá um espírito novo, mas ainda precisa do Espírito Santo. Coração novo e espírito novo não salva ninguém, tá? Agora vamos no livro de Lucas, capítulo 22. Lucas 22, a partir do verso 43. Lucas 22, verso 43, a partir do verso 43. Pode ler, irmãos? Vamos ler, então. Portanto, eu vos digo que... não, eu estou lendo errado, espera aí. É o parágrafo, é o capítulo 20, mas eu estou lendo São Mateus, por isso. Deixa eu procurar Lucas. Lucas 22, é eu que estou com a escritura no lugar errado. Lucas 22, verso 31, tá? Verso 31. Está escrito assim. Disse também o Senhor: Simão, Simão,
Eis que Satanás vos pediu para vos cirandar como trigo, mas eu roguei por ti, para que a tua fé não desfaleça. E tu, quando te converteres, confirma teus irmãos. Está vendo? E esse homem aqui já andava com Jesus, mas não era convertido ainda, tá? Então vamos orar, vamos lembrar da esposa do irmão Paulo, e vai fazer uma cirurgia. E também essa peça de roupa, essa roupa que está aqui, nós vamos orar por ela. E nós cremos num Deus todo-poderoso. Nós cremos que Ele é curador, nós cremos que Ele é salvador, libertador de todos aqueles que creem no seu sangue. Então vamos orar. Senhor Deus, Criador dos céus e da terra, no nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós estamos aqui mais uma vez. É pela Tua graça, se não fosse a Tua graça, nós estaríamos em outros lugares. Mas ajuda cada um de nós, meu Deus, para que nós possamos obedecer a Tua palavra. Meu Deus, nós estamos aqui crendo que o Senhor já está presente, porque nós temos uma mensagem, meu Deus, que o Senhor tem enviado através de um profeta. Essa mensagem liberta as pessoas nesses dias, desde que nós cremos verdadeiramente que o Senhor está presente para nos ajudar. Senhor, como a igreja do Deus vivo, Senhor, uma partícula dos Teus filhos que estão aqui, Pai. Neste momento, Senhor, nós oramos pela esposa do irmão Paulo. Ela vai fazer uma cirurgia, Senhor. Meu Deus, nós pedimos ao Senhor, Pai, se ela tem que fazer aquela cirurgia, que o Senhor possa dar, Pai, o melhor médico, Senhor, para que ela possa ser operada, de tal maneira, Senhor Deus, que não seja apenas um médico, mas seja o Senhor ali na mão do médico, fazendo essa cirurgia, Pai. Meu Deus, nós entregamos ela em Tuas mãos, Senhor, para que o Senhor possa cuidar dela, desde a cirurgia até a recuperação, Senhor. Meu Deus, que o Senhor esteja com ela, abençoando e ajudando ela, Senhor. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Senhor, está aqui, Senhor Deus, essas peças, Senhor. Meu Deus, eu coloco as mãos sobre elas, segundo a Tua palavra, meu Deus. Senhor, a minha mão, Senhor, não cura, não liberta, mas é segundo a palavra. Colocarão as mãos sobre os enfermos e eles curarão. Assim eu coloco as mãos sobre essas peças de roupa, Senhor, para que o Senhor possa, meu Deus, tirar todo o espírito, todas as coisas más, Senhor, doença, seja o que for. Meu Deus, eu não sei quem vai usar, Senhor, mas que quando ela for usada para essa pessoa, Senhor, meu Deus, que haja virtude, Senhor, através do Teu sangue que foi derramado na cruz do Calvário, que essa pessoa receba as bênçãos do Senhor, Pai. No nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós cremos que o Senhor fará isso, porque isso é segundo a Tua palavra. Assim nós entregamos tudo em Tuas mãos, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor, que a Tua palavra seja pregada livremente. Estamos aqui, Senhor, para pregar a Tua palavra, e que a Tua graça nos alcance cada dia, Pai. Nós Te pedimos tudo isso e Te agradecemos, no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor, amém. Podeis assentar, irmãos, por favor. Então, vamos aqui, então. Eu quero mostrar, pregar, como nós vamos pregar sobre esse assunto do nascimento. Quer dizer, como eu anotei aqui, né? Quer dizer, somos convertidos depois do novo nascimento. Quer dizer, quando a pessoa nasce de novo, é quando ele nasce do Espírito de Deus. Sabe? A gente pode estar ouvindo, mas quando você nasce realmente, aquilo é uma libertação total. Aquilo te liberta. Não vou dizer que você não vai fazer coisa errada, você ainda vai, porque nós somos humanos aqui. Mas tudo que você fizer,
Deus está olhando e ao mesmo tempo vem um arrependimento no seu coração, sabe? Porque aí você nasceu de novo, nasceu do Espírito dele, e ele é o comando dentro de você mesmo. Aí ele vai, ele próprio, como eu peguei quinta-feira aqui, ele próprio obedece a sua própria palavra. Aí você vai falar, ele, sim, ele é em você, mas ele é o domínio, ele consegue dominar o seu corpo. É isso, ele consegue mudar a nossa natureza, porque o novo nascimento é a mudança de natureza, é tirar a nossa natureza e colocar a natureza de Deus, e a natureza de Deus é obedecer a palavra de Deus, sabe? É isso que nós temos que entender. Então o profeta falando aqui, escute bem aqui, o profeta falando sobre o nascimento. Quando, por exemplo, qualquer coisa ou os animais, ou mesmo uma mulher que gera tudo mais, você sabe que há vários óvulos, que vai ao encontro são milhares, um daqueles entra em ação, e os outros morrem. Mas às vezes, o que está lá na frente perde a batalha para um que está lá atrás. Aquele foi o predestinado a vir, ele passa no meio de todos e entra na frente, e os outros morrem. Tá? Então, aqui, isso é no nascimento natural. No espiritual é a mesma coisa. Porque o importante não é começar, o importante é chegar lá. Sabe? Isso, chegar lá. Então, aqui nessa mensagem, ele começa a falar sobre isso. No parágrafo 11 da mensagem, mudou Deus alguma vez o seu parecer acerca de sua palavra? É uma pergunta. Ele já mudou? Não, ele não muda, não muda. Parágrafo 11, mesmo no nascimento natural, é eleição. E se é menino ou menina, ou seja o que for, e quando aquele pequeno germe começa a ir ao encontro daquele pequeno óvulo, e a sua pequena cauda vai e começa a coluna do bebê, ou seja o que for, a espécie qualquer espécie de animal, bebê, ou seja o que for, e o resto daqueles milhões de germes, 1 milhão de óvulos, 1 milhão de germes, e somente um vive. Todos iguais, mas Deus escolhe por eleição o que vai viver, e o restante perece. 1 de 1 milhão. Viu o quê? 1 de 1 milhão. Agora vamos aqui. Quando Israel saiu do Egito, todos eles criam na mensagem de um profeta. Escute bem isso aqui, ó. Aqui é que põe a gente em aperto. Quando Israel saiu do Egito, todos eles criam na mensagem de um profeta. Eles viram os sinais de Deus, nós também vemos. Nós estamos vendo aí, está vendo? E milhões de pessoas no mundo hoje sabe que Deus enviou um profeta. Mas desses milhões, será quantos que chegaram lá? Então, eles viram os sinais de Deus através de Moisés, cada um deles os viu, e cada um saiu do Egito e andou através do Mar Vermelho, e foi batizado em Moisés. Cada um viu o poder de Deus lhe atingir. Quando ele cantou em espírito, e quando Miriam tocou o tamborim, correndo para cima e para baixo na costa, cada um deles, toda noite comia o maná fresco celestial que caía dos céus. Cada um daqueles bebia daquela rocha espiritual que foi ferida, aquela rocha é Cristo, todo mundo sabe disso. E lá havia 2 milhões de pessoas que saíram do Egito. Quantos chegaram à terra prometida? 2. Viu o quê? 1 de cada milhão. Onde estão aqueles?
Onde estão aqueles que saíram do Egito? Jesus disse que eles pereceram. E esse perecer aqui não foi só perecer na carne, não. Pereceu para ir para o inferno. Eles foram perdidos totalmente, por não seguir e obedecer a mensagem de um profeta. Tá? Os vossos pais, e eles pereceram, os vossos pais comeram maná no deserto por um espaço de 30 anos, ou 40, né? E eu lhes digo que eles estão todos mortos. Jesus falou em São João, vocês lembram disso, né? Há cerca de 500 milhões de cristãos no mundo nesta noite, contando com os católicos, protestantes e todos. Se Jesus viesse naquele rapto, de acordo com o que eu acabei de dizer, haveria 500 que faltariam no mundo nesta noite, que estariam no rapto. Viu aqui? Como que a coisa aperta? Mas por quê? Por quê? Por que que é assim? Na verdade, nós estamos pregando, não é para desanimar, nós estamos aqui pregando para animar. Porque se você crê que você é um eleito e obedece a palavra, você vai. Então nós estamos pregando para animar aqueles que creem que Deus é poderoso para fazer uma obra interna na pessoa. Porque Ele está mostrando os quadros do passado, que aconteceu exatamente por não crer naquela mensagem daquele mensageiro. Mas você crê? Amém. Nós cremos? Amém. Então vamos pedir a Deus: Senhor, nos ajuda a obedecer essa palavra, ser obediente a ela de tal maneira que nós vamos pensar muito mais na palavra do que em nós mesmos, tentando viver uma vida que agrada a Ti. Sabe? O que nós pregamos não é para desanimar. A mensagem está aqui não é para desanimar a pessoa. A mensagem está aqui para mostrar que nós somos eleitos se nós cremos na palavra, que todas as coisas são possíveis para aqueles que creem. Cura divina, salvação. Quando alguém chegava perto de Jesus, e Jesus é Deus. Todo mundo sabe que Jesus é Deus. Mas quando as pessoas chegavam diante de Deus, que queria ser curado, ou até podia falar assim: Senhor, o Senhor quer me curar? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Quer dizer, poder curar, quer dizer, ele podia falar assim: poder te curar, eu posso, mas você crê? Se você crê, tudo é possível ao que crê. Então não depende só de Deus, depende de mim e de você, aceitar o que Deus já fez. Porque a salvação não é que Ele vai nos salvar, Ele já nos salvou quando Ele morreu na cruz do Calvário. Agora nós estamos aceitando aquilo que Ele já fez. Porque às vezes a pessoa fala assim: mas Deus vai me salvar. Não, Ele já te salvou. Agora eu e você tem que aceitar a salvação. Sabe? Às vezes a pessoa que está aí no mundo e depois resolve, aceita aquilo, é porque ele já era um salvo. Então Deus abre os olhos dele para ver que ele já é um salvo, porque Deus já salvou ele. Então ele reconhece aquela salvação. Então ele batiza em nome do Senhor Jesus Cristo exatamente para isso, porque ele já era um salvo. Porque não é o batismo na água que salva ninguém, tá? O batismo é para uma boa consciência, sabe? O que salva a pessoa e tira todo o pecado é o sangue de Jesus Cristo. Então é isso que nós temos que entender. Nós estamos no mundo aqui, para hoje, por exemplo, nós sabemos. Quanto mais o mundo passa, quanto mais esse mundo vai chegando para o fim, mais iniquidade há no mundo. E por multiplicar a iniquidade, o amor de muitos esfriará. Então, o que é iniquidade? Saber que a coisa está certa e fazer ela errada.
Qualquer coisa que nós sabemos que está certo, o que é que nós vamos fazer? Pensar assim, mas Deus deixa eu fazer isso, depois eu acerto com Ele. Não, se você fizer isso, talvez você nunca acerte. Deus, você pode acertar, ou Deus acertar alguma coisa, ou você acertar com Deus, é quando você faz como um acidente. Mas se você programar a coisa, premeditar e fazer, talvez você nunca mais tenha perdão. É isso que a gente tem que entender. Premeditar. Quer dizer, eu sei que está errado, mas eu vou fazer, depois Deus me... Não, aí não. Mas se você fizer como um acidente, aí Ele te perdoa. Porque aquilo aconteceu como um acidente. Sabe? É isso que nós temos que entender. Nós estamos aqui para aprender essas coisas. Deus é tanto curador hoje quanto Ele foi no passado. Deus é tanto salvador hoje quanto Ele foi no passado. Está aqui exatamente salvando como Ele salvou lá. Quer dizer, dando oportunidade. Sabe? Lá Ele chegou para os judeus rejeitou totalmente, porque aquilo estava no programa de Deus, que os judeus não podiam aceitar naquele tempo, por causa nossa, sabe? Mas os judeus estão lá agora para aceitar essa verdade que nós estamos, o mundo hoje religioso está praticamente rejeitando. E os judeus esperando uma oportunidade para aceitar de coração. E eles, quando aceitar agora, vai ser uma nação. Uma nação. Eles aceitam como uma nação. Quando Jesus voltar para eles ali, que 2 profetas aparecem, eles agarram aquilo como a Bíblia diz. Pode uma nação nascer em um só dia? Sabe? Então aquilo é uma conversão para os 144 mil judeus. Eles convertem por aquela mensagem daquele mensageiro. E nós? Será que essa mensagem agora que nós recebemos é para pisar ou para nos elevar? Ou para nós pisar nela? Não, essa mensagem é para nos elevar às alturas, porque ela está falando conosco e mostrando a realidade de um Deus vivo que está no nosso meio. Essa mensagem não está mostrando um Deus do passado, ela está mostrando o Deus presente agora. Porque Deus do passado não pode salvar. O Deus do passado salvou as pessoas que viveu, quando Ele viveu na terra. Deus sempre vive com cada geração. Deus está vivendo com essa geração agora. E Deus está vivendo através da revelação da palavra hoje. Então esse é Deus vivendo com essa geração. Então, se passar essa oportunidade, não importa se você crê em Deus ou não, você vai perder, porque você tem que crer num Deus presente. É quando Ele está falando comigo e com você. E hoje Ele está aqui falando conosco. E dando oportunidade. E é assim que você sabe. Que a palavra de Deus não é como INSS, tá? Que você aposenta na palavra. Não, você não aposenta, não. Você tem que ser crente todo dia, tá? Todo dia. Porque tem gente que acha, mas eu já tenho tempo que eu estou na mensagem. Mas às vezes tem tempo que você está na mensagem só errando, discordando, sabe? Não, isso aí não. A mensagem tem que estar no seu coração a vida toda, te dando ânimo cada dia. Cada vez que você lê, cada vez que você pega uma mensagem e lê, você pensa assim, Deus está falando comigo agora. E eu quero obedecer essa voz. Tá? Então, aí vocês notaram aqui, o que eu li aqui, tá vendo? Então ele disse aqui, contando, quer dizer, provavelmente nesse mesmo dia, contando com todas as terras que nunca foram consideradas. Então isso pode ser a qualquer tempo, veio? Quer dizer, o rapto, mesmo que naquele tempo que estava pregando, mesmo nas terras que não era considerada, em todo lugar que tivesse cristãos, pessoas que lê a Bíblia e tudo mais, então ele estava comparando que seria mais ou menos 500 pessoas
que subiria no rapto. Agora, escute bem, os irmãos entender outra coisa. Desde que essa mensagem chegou na terra, ela está raptando pessoas. Tá? Vocês têm que entender isso. O que ele está falando aqui são as pessoas vivas que serão transformadas no momento. Mas desde que nós partimos da terra, antes que aconteça isso, ele desce conosco, vai descer conosco para o pó da terra. E o dia que o rapto acontecer, você sai de lá, porque Deus está lá em você. Deus está naquela colherzinha de potássio, que é o seu corpo. Então ele levantará o seu corpo do pó da terra. Eu estou falando desse assim, mas você sabe o que nós ensinamos. A noiva já está ressuscitada em Jesus Cristo. Então, quando o rapto acontecer, não importa se muitos já partiram, eles vão levantar, porque eles estão em Cristo. Sabe? O que o profeta está mostrando aqui é a parte viva que, quando o rapto acontecer, quando a transformação acontecer, está falando sobre cada dia vai diminuindo mais, para que o mundo não sabe nada a respeito. Tá? É isso que nós temos que entender. Tá? Então, desde que o alarido, o que é o alarido? E o mesmo Senhor descerá do céu com alarido. O que é alarido? Uma mensagem. Então, desde que o alarido desceu, foi exatamente um alarido chamando as pessoas. Então, desde que o alarido desceu, não importa se você vai para o pó da terra, ou eu, ou qualquer um de nós, você já ouviu o alarido. Você já ouviu o alarido. E não foi só um alarido de um homem, mas o alarido tem voz de arcanjo. E você sabe que a voz de arcanjo só existe um arcanjo, esse é Cristo. Você viu que o arcanjo que contendia a respeito do corpo de Moisés, aquele arcanjo é Cristo, sabe? E aquele é o único que pode nos tirar voz de arcanjo. Então essa voz está aqui junto com a mensagem. O poder está na própria mensagem que você ouve. Então não importa se eu e você vai chegar naquele momento da transformação. O importante é que você está ouvindo o alarido. Como as 10 virgens de São Mateus 25 ali. As 10 virgens ouviram o alarido. Mas 5 eram prudentes e 5 não eram. E as prudentes guardavam azeite. Elas tinham uma vasilha e uma lamparina. As tolas só tinham a lamparina. As tolas, o pavio começou, o azeite começou a acabar e o fogo foi apagando, mas as outras eram tão vivas no sentido da palavra que elas buscavam azeite o tempo todo. As prudentes iam buscar o azeite é a palavra de Deus. O azeite é encontrado pela palavra que ouve. Então as prudentes sempre tinham azeite. Se acabasse a lamparina, tinha mais para colocar. E o que você e eu, o que nós estamos fazendo aqui? Colocando azeite na vasilha. Colocando azeite no coração. Então a luz nunca vai apagar. Sabe? Jesus disse: eu sou a luz do mundo. E ele chegou a falar que também nós também somos, né? Porque se ele está em mim e em você, nós também temos luz. Como eu preguei esses dias aqui, nós não temos só luz cósmica, as 4 luzes do corpo, que aquelas vão acabando, mas nós temos uma luz de Deus dentro de nós, para que isso possa continuar. Mesmo que desce para o pó da terra, ele desce lá, e o dia do rapto, ele me levanta, te levanta também. Então essa mensagem, ó cristãos, vamos afivelar a armadura de Deus, vamos fazer tudo o que sabemos fazer para servi-lo, amá-lo e esperar por aquele grande tempo. Agora não haverá grandes
milhões e multidões que sairão de uma geração e marcharão. Pode haver, agora, recorde, cada dia termina uma geração, cada dia como foi nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem, quando 8 almas foram salvas pela água. Agora, vamos passar mais um aperto? Noé é um tipo da virginessa. Enoque é o tipo da noiva, foi só um. Está vendo aí? Como que a coisa vai só apertando? Sabe? Mas o profeta diz, mas se o rapto acontecer e dizer assim, só tem um aqui que vai, ele dizer, esse é eu, porque eu creio. Está vendo? Então assim, se você crê, você é um deles. Ou nós. Então vamos mais um pouquinho aqui. Vamos mais um pouquinho. O que eu quero mostrar para os irmãos sobre a personificação. Hoje existe uma personificação do cristianismo. Porque o povo hoje, e isso toma praticamente quase todo mundo aqui na Terra, por causa da personificação e falta de conhecimento e de entendimento. Por exemplo, na nossa era, que é chamada era, nós chamamos de era de Laodiceia, sabe? Essa era, e chamamos também era pentecostal. Então, essa era pentecostal, de todas as eras, ela é a mais enganosa que existe. Exatamente por causa da aproximação do Espírito. Ali qualquer um que lê no livro de 1 Coríntios, vê o que Paulo diz ali. Ele começou a mostrar as eras, ali estão as eras todas ali. Mas quando ele chegou nessa última era, ele mostrou o perigo que é essa última era. Quando chegou na última era, ele falou assim, ainda que eu desse o meu corpo para ser queimado. Isso aqui ele estava mostrando na última era. Assim, ainda que eu fizesse isso para o irmão, desse isso, vendesse tudo que tinha, sabe, e repartisse para os pobres, e não tivesse caridade, nada disso seria. E foi levando até que ele chegou, falando sobre o verdadeiro amor, sabe? E ele disse que tudo seria tirado, né? Deixa eu pegar aqui, só para os irmãos verem aqui, em 1 Coríntios, só para os irmãos verem o que ele está dizendo aqui. Deixa eu ver se eu vou encontrar aqui, 1 Coríntios, para mostrar isso aqui. 1 Coríntios, está aqui, 3, vamos ler a partir do verso 6. Tudo folga, não folga com a justiça, mas folga com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. A caridade nunca falha. Agora, vocês podem ver por que ele está mostrando isso. Por causa da maneira que Deus trabalhou durante as eras, sabe? E isso sempre acontece que todo o tempo que Deus trabalhou durante as eras era uma obra do Espírito, como hoje na era de Laodiceia é uma obra do Espírito. Os dons hoje é uma obra do Espírito. Mas além dos dons existe o doador dos dons. O doador é Deus. Então o que Paulo está mostrando aqui, que dentro da obra do Espírito, que é os dons, você pode fazer o que quiser. Se você não tiver esta revelação da plenitude da palavra, você vai perder o rapto. Porque a mensagem é a plenitude da palavra de Deus para completar a pedra de coroa. Essa mensagem é aquela pedra que está ali, Por isso que vocês estão vendo amor é Deus. Espírito Santo ali na parte de baixo é o Espírito Santo que está trabalhando nas pessoas. E é por isso que vocês estão vendo Espírito Santo, aquela parte é o pescoço. Porque o resto do corpo já cumpriu com os demais. Agora o pescoço, que é a parte viva, está aqui,
junto com a cabeça. E a cabeça é Cristo. Então a parte viva somos nós, ligados à cabeça, não à terra mais. Nós não estamos ligados à terra mais, nós estamos ligados às alturas. Leia em Apocalipse capítulo 4, provando a hora do rapto. Quando João viu aquela voz que falou por detrás dele, que é a voz das eras, mas aquela voz já estava na frente dele, chamando ele para subir, porque as eras já eram passadas. Agora havia um grupo que estava subindo. Não era subindo nesse corpo, não, subindo no espírito, para ter maior revelação da palavra. É o que nós estamos tendo aqui. Quando você olha aqui, às vezes fala assim, essa é uma mensaginha, não, essa é uma mensajona. Tá? E é por isso que Paulo está pregando e ele está mostrando o que nós já encontramos. Verso 8 do 13. A caridade nunca falha, mas havendo profecias, serão aniquiladas, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, desaparecerá. Porque em parte conhecemos e em parte profetizamos, mas quando vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Quem é perfeito? Deus. Essa mensagem é Deus na terra. E é por isso que você vê essa pirâmide, e essa pirâmide lá, quando Enoque construiu a pirâmide, ela não tinha essa pedra de coroa. Ela não tinha a parte de cima, mas agora ela tem. E essa parte de cima aqui é essa mensagem agora, que completou a Bíblia agora. Jesus é a cabeça da igreja. Então o dia que ele sair daqui, a igreja sairá com ele. Agora, a letra da mensagem ficará, tá? A Bíblia vai ficar, a letra da mensagem vai ficar. Vai ficar quem tinha o Espírito, vai ir com ele quem tinha o Espírito dele que estava ouvindo essa mensagem. Aí vai, mas tudo isso aqui vai ficar. Toda a mensagem, tudo ali. Por isso que quando o rapto acontecer, muita gente vai vir para a igreja, mas sem efeito. Porque agora está fazendo efeito na minha e na sua vida. E na vida daqueles que estão ouvindo através da internet. Se você crê verdadeiramente no que está acontecendo, faz efeito. Se você não crê, nem agora nem depois vai fazer efeito. Porque se você não crê agora, não vai fazer efeito. E se você ficar aqui para a grande tribulação, você vem para a igreja, ela não vai fazer mais efeito, muito menos ainda. Não vai fazer efeito. Você tem que crer agora. Você tem que entender agora. Sabe? Então, só ler um parágrafo da mensagem Personificação do Cristianismo. Escute bem aqui. 103. Ele está falando sobre a ordem da escritura de Ezequiel. E depois eu posso ler uma outra escritura. Eu não falei com o irmão Silas, mas... Aliás, eu até falei com ele. Eu creio que eu vou ler daqui um pouquinho. Ezequiel 37. Eu vou ler também. Mas escute bem. Então, observe a ordem da escritura. Depois dele te dar um coração novo, um espírito novo, ele disse: então derramarei o meu espírito. E então? Isto é o que a escritura diz aqui. Esta é a ordem da escritura: um coração novo, um espírito novo, e então meu espírito. E então o Espírito Santo de Deus. O coração novo de Deus que Ele coloca em você está bem no centro. Este é o seu impulso, de onde suas emoções saem, e o novo Espírito se posiciona bem no centro do novo coração,
E o Espírito de Deus, o Espírito Santo, se centraliza bem no meio do seu novo espírito, e dali ele controla as suas emoções. Viu aqui? Quer dizer, coração novo, você pode pular, falar em línguas e tudo mais, mas quando Deus entra lá e te mostra uma mensagem diferente. E é por isso que os pentecostais estão aí, fazendo tudo o contrário da Bíblia. Depois que eles começaram a falar em línguas e fazer tudo, o que o falar em línguas fizeram para os pentecostais? Tirar a roupa das mulheres e colocar elas com sapato alto. Olha você ver as igrejas como é que está aí, cortar o cabelo. Mas por quê? Porque não creu na verdadeira mensagem. Porque quando você crê na verdadeira mensagem, você obedece a Deus. É a única maneira de obedecer a Deus. Olha e falando em língua, tudo, mas tudo é falando em língua. Você não lembra do tempo do presidente? Era cada profecia, mulher, homens dando aquelas profecias. Cadê? Tudo mentira, sabe? Profecia verdadeira é essa aqui, ó. Essa é verdadeira, tá? Essa profecia é tão verdadeira que ele diz que o mundo vai piorando, piorando. Ele disse que as igrejas vão unir, a política não vai resolver nada. Então essa é a mensagem verdadeira, tá? A política não resolve nada e as igrejas unindo. Você viu o tanto de igreja que estava lá? Tá? Mas eu creio que da mensagem não tinha ninguém lá, não. Tinha ninguém lá, não, sabe? Porque, olha, Deus não mistura com política. Tá? Deus é um Deus livre. E os filhos de Deus também são livres. Tá? Então vamos mais aqui. Eu quero ir mostrando para os irmãos uma coisa. Escute bem aqui. Vamos ler as coisas que eu creio que é duro para nós, mas que nos ajudam. Então, vamos ler aqui. Deixa eu ler essa mensagem aqui. Eventos modernos esclarecidos por profecias. Vamos ver o que está escrito aqui. Escute bem aqui. Tem pessoas que não entendem isso. Uma pessoa pode estar cheia do Espírito e ainda ir para o inferno. Agora, eu quero mostrar para vocês até onde ela está cheia. Ela pode estar cheia até no Espírito novo. E Deus pode trabalhar naquele Espírito novo e a pessoa pensar que ele vai para o céu. E ele ser trabalhado emocionalmente sem ter nada de salvação. Tá? Então escute bem aqui. Parágrafo 66. Notem, nós encontramos pessoas hoje. Há muitas pessoas que não podem crer nisso, até mesmo pessoas cheias do Espírito. Escute bem. Eu vou lhes dar uma que vai impressioná-lo. O batismo do Espírito Santo não significa que você está entrando, não mesmo, entrando nisso. Não tem nada a ver com sua alma. A alma que tem que ser mudada. Tá? Esse é o novo nascimento. Quando Deus entra na sua alma e muda a natureza dela lá. É aí que é o novo nascimento. Então, escute bem. Aqui, então ele diz, não tem nada a ver com sua alma. Isso é um batismo. E aqui está a alma interior aqui, que tem que vir de Deus. Mas então no exterior tem 5 sentidos. Nós temos duas coisas, 5 sentidos nesse corpo, 5 sentidos no espírito. Tá? Até amor, sabe, essas coisas, tudo é no espírito que nós recebemos. Aos Efésios capítulo 2, nós recebemos um espírito aqui na terra, inconverso. Esse espírito é que é perigoso, esse espírito é religioso, ele parece que você conversa com uma pessoa religiosa assim, tem pessoas que chegam a falar em línguas, perto de você, mas mostra a mensagem para ele, para você ver se ele não é um bode. Aí para você saber se ele é um bode ou se é uma ovelha, fala com ele sobre a mensagem.
Tem gente, falou isso com o profeta, tem coragem de falar com a gente. Fala assim, ó, falou com o profeta, fala assim, olha, naquela vez um homem foi cego lá nos dias de Paulo, se você, mais ou menos nessa palavra, se você tem o mesmo espírito, faz eu ficar cego. Aí o profeta falou assim, mas seu pai já te deixou cego. Para quê? Para quê? Eu falo, seu pai, quer dizer, quem é esse pai? O diabo já te colocou cego. Quer dizer, se você está falando uma coisa dessa, você é mais cego do que um cego. Tá? Então, aí vamos lá, vamos mais aqui. Vê, aqui está a alma no interior e aqui tem que vir de Deus. Mas então no exterior você tem 5 sentidos, 5 entradas para você conectar com o seu lar interior. Você tem um espírito e ali você tem 5 saídas. Consciência. Aonde está a consciência? No espírito. Quer dizer, mas você pode não saber usar, né? Não saber usar. Consciência, amor e assim por diante. 5 saídas daquele espírito. Não entrada, mas saída. Lembre-se, naquele espírito você pode ser batizado com o genuíno Espírito de Deus e ainda está perdido. Viu aqui? É esse que é o problema que o povo não entende. O povo não entende que nós nascemos aqui na terra. Eles não lêem a Bíblia, eles não lêem Efésios capítulo 2. Todos nós éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Mas Deus, que é rico em misericórdia, o que Ele fez? Tirou o nosso espírito e colocou dele. Então Ele mudou a minha alma, muda a sua alma para aceitar a verdade. Mas todos, não tem uma pessoa que vem na terra que não é dessa maneira. Por que toda criança vem ao mundo falando mentira? Nós viemos ao mundo falando mentira. Já chegamos aqui falando mentira. A primeira das tais é chorar. E por que chora? E por que os animais não choram? Você não vê um animal chorar. Quando ele nasce, logo ele começa a ficar com as perninhas assim, logo ele vai mamar. O homem, quando nasce, a mulher, quando nasce, tem que demorar 1 ano para ver se firma os pés. Então, já veio de uma maneira muito errada. Tá? Chegou aqui na terra. Chegou no mundo que ninguém quer. A criança chora porque chegou num mundo terrível. É por isso que ela chora. Tá? Quer dizer, sem saber de nada, mas ela já chega chorando. Porque ela chegou num lugar terrível. Um lugar que, se deixar, vai só descendo, sabe? Só descendo, só problema. Mas com isso que Deus nos deu, de nos converter. É claro, se uma criança nasce e morre imediatamente, ou não conhece nada desse mundo, ela vai para o céu. Porque o sangue de Jesus, Ele pagou o preço por cada pessoa aqui na terra. Mas se ele crescer, como hoje os jovens estão aí, vocês estão aí, se vocês e eu, se nós desobedecer, nós vamos para o inferno. Não adianta, é obediência à palavra. Então nós crescemos aqui, agora o que faz? Converter. Nós temos que converter. E o que nos converte? A palavra de Deus. O que converte não é vir numa igreja só. O que te converte não é porque você é filho de crente. O que te converte não é porque você é filho de pastor. Nada disso te converte. O que te converte é você aceitar a verdade. É isso que te converte. Tá? Então aí ele continua mostrando aqui. Deixa eu ler um outro aqui, mais ou menos no mesmo sentido. A outra mensagem, liderança. Parágrafo 161. Poderíamos ficar naquilo um longo tempo, mas vamos mover simplesmente e manter-nos movendo. A escolha de sua conduta, você não pode misturar isso agora. Você é por Deus ou contra Deus. Tá? E as expressões exteriores mostram exatamente o que está no interior. Tá? No interior. Veio o cardo, quer dizer, o joio, né?
nós meramente pensamos, eu obtive o batismo do Espírito Santo, estou indo para o céu. Aquilo não significa nada que você está indo para o céu. Não, Senhor. Você pode ter o batismo do Espírito Santo toda hora em sua vida e ainda está perdido e ir para o inferno. A Bíblia diz assim, ok? Está vendo? Você sabe que batismo, né? Batismo, desde o batismo na água, se você não tiver cuidado, você tem que, esse batismo do Espírito Santo tem que descer na sua alma e mudar a sua natureza, ou a minha natureza, não descer só no Espírito Novo. Porque no Espírito Novo aí você começa a falar em línguas, você começa a querer até pregar o Evangelho, como muitos estão pregando aí. Mas qual é o interesse dos pregadores hoje? Dinheiro. Formando pastores. Existe. Agora, não sei se. Aonde é que a Bíblia ensina que o pastor tem que formar? O pastor tem que ter um dom de Deus para poder pregar. Tá? É isso que é. Mas está cheio de pastores formados, né? Então vamos mais um pouquinho, né? Vamos aqui. A mensagem não sabeis. Escute bem, eu já li essa mensagem, mas eu quero ler, porque isso aqui vai ajudar muito para nós, a gente aqui. Sabe? Vai ajudar muito. Para saber o livro, como tem alguns irmãos que eu creio que estão nos visitando, deixa eu ler a Bíblia. Deixa eu ler para depois ler Efésios capítulo 2, depois para ler essa mensagem aqui. 2, verso 1. E vos vivificou, estando vós mortos em ofensas e pecado, em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar. Quem é esse príncipe? Satanás. Ele é o príncipe das potestades do ar. Segundo, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira como os outros também. Natureza e pensamentos, porque o pensamento está no espírito, tá? Então, por que vem um novo nascimento? É quando você aceita a verdade, aí Deus entra em ação. E Deus agora, já não, como a Bíblia diz, agora já não vivo eu, mas Cristo vive em mim. Aí Ele é o comando. E Ele sendo o comando, toda vez que eu e você vai fazer uma coisa errada, Ele dá um aviso lá dentro. Olha, isso não pode ser feito. Isso você não pode ouvir. Isso você não pode fazer. Não é um grito, não. É bem baixinho, olha. E logo, logo vem o seu pensamento. É Deus falando. É assim. Então vamos aqui, na mensagem não sabeis. Parágrafo 106, esse aqui eu vou terminar, eu creio que vou terminar. Então escute bem aqui, parágrafo 106. Agora, que a igreja, que seu propósito inteiro é a igreja. Quer dizer, o propósito de Deus trabalhar aqui é por causa da igreja dele. Ele está trabalhando aqui para salvar, para livrar essa igreja que ele predestinou para ele, como esposa dele. Então ele está aqui livrando ela através da palavra. A palavra é o livramento. Você vê que são duas coisas. Quando nós damos ceia, no domingo que vem, se Deus quiser, a ceia aqui. Quando nós damos a ceia, você nota duas coisas que nós fazemos. Nós fazemos o pão asmo. Por que é pão asmo? Água e farinha. E por que os não entendidos lá fora dão pão de padaria? Porque eles não entendem nada. Eles dão pão de padaria porque eles não sabem nem o que é ceia. Eles não sabem o que é pão asmo. E não sabem o que o pão asmo representa. Mas eu vou falar o que ele representa.
no tempo daquele profeta lá no Velho Testamento, Eliseu, olha, vocês veem o que é que a farinha representa. Quando aquelas pessoas que pegaram o alimento e pôs numa panela, pegaram várias coisas e pôs numa panela, que foi comer, tinha veneno na panela. E aquilo tinha um significado, sabe? Aquilo era para mostrar hoje, sabe? Então, logo, um que tinha mais conhecimento foi no homem de Deus e disse: homem de Deus, tem veneno, quer dizer, tem problema aqui, veneno na panela aqui. Mas o homem de Deus falou: vai lá e pega a farinha para mim, traz farinha. Trouxe a farinha, colocou a farinha, a morte foi embora. Quer dizer, tem morte na panela. Mas ele disse: mas a farinha tira a morte da panela. Então, olha, todos os ensinamentos são falsos. Existe um ensinamento verdadeiro hoje, e esse ensinamento é a farinha na panela para tirar toda a morte, desde que você queira aceitar. Está vendo? Então, a farinha é o tipo, é por isso que a gente usa farinha, porque é o tipo da palavra. E por que água? São João 7, água é o Espírito. Então, água e farinha. Então, o que salva a pessoa é a palavra e o Espírito. E os dois sempre estão juntos. Então, é por isso que nós fazemos o pão asmo, água e farinha. É a palavra e o Espírito. Essa é a única maneira da gente sair da terra, sabe? E os demais podem continuar com o pão fermentado. Por quê? Porque eles não conhecem nada. Jesus é a palavra. Como que você vai representar através do pão Cristo com o fermento? Não pode. A palavra é pura. A farinha também é pura, representando isso, a palavra, porque a palavra é pura. Então vamos aqui. A igreja, o que é seu propósito inteiro, era a igreja. Agora, como entramos nessa igreja? Por um Espírito, todos somos batizados dentro do corpo. A igreja, o corpo de Cristo, não pode falhar. Agora, aqui está o que sucede. Agora, olha aqui este retrato figurativo. Agora, este homem, por fora, isso você pode apontar para você, esse homem ou mulher. Esse homem de fora é a carne. Isto é o que vemos e o que olhamos. E tem 5 entradas ao corpo. Qualquer menino de primário, igualmente como eu, saberia que há 5 sentidos que controlam o corpo, quer dizer, visão, olfato, paladar, tato, audição. Sem isto, não pode um tocar no corpo. Audição, visão, tato, paladar e olfato. Veja-o, prove-o, sinta-o. Agora, isto é o mal de fora. É o mal de fora. Agora, dentro desse está um espírito que você se converte quando você nasce aqui, e o sopro de vida é dado a ele. Esse espírito é de natureza mundana, porque não foi dado por Deus, porém foi dado permitido por Deus. Não pela vontade perfeita, mas por permissão, para que ele pudesse tratar com os 2 grupos que estavam lá no céu, um grupo perdido e outro salvo. Então ele tinha que tratar aqui na terra, fazendo com que todos viessem com esse espírito, e os verdadeiros ele pudesse mudar a natureza deles. E os não verdadeiros continuavam descrendo a vida toda. Deus é sábio. Não existe nada mais sábio do que o próprio Deus. Como Ezequiel 28 ali fala que Satanás era mais sábio do que Daniel, mas só que ele não é mais sábio do que Deus, né? Deus é a fonte de toda sabedoria. Então, para ele tratar com todos aqui nessa carne, o que ele fez? Trouxe todos de igual maneira, porque ele sabia que os eleitos aceitariam a mudança.
Não no corpo, mas os eleitos aceitariam a mudança lá no coração, lá na alma. E só Deus pode fazer essa mudança. Porque o diabo trabalha mais na carne e até o espírito. Mas lá no coração do eleito ele não consegue chegar. Porque há um lá que impede ele chegar lá. Esse chama Espírito Santo. Agora, dentro desse está um espírito que converte quando você... Ah, não, esse aqui eu já li. Então, foi dado, permitido por Deus. Então, vamos continuar. Então, disse aqui, ó. Agora o entendem? Quer dizer, vocês estão entendendo? Porque todo menino que nasce no mundo é nascido no pecado e formado em iniquidade, vem ao mundo falando mentira. É verdade. Assim, essa pessoa ali dentro é um pecador ao principiar. Agora, tem 5 entradas. Essas 5 entradas, eu não sei se posso dizê-las agora corretamente, mas primeiro eu sei que é pensamento, consciência, amor, arrazoamento. Então, há 5 entradas nesse espírito que a pessoa nasce aqui na Terra. Você não pode pensar com o seu corpo. Está vendo? É por isso que às vezes é até sonho. Às vezes a pessoa sonha, ele não sonha no corpo. Esse corpo aqui é como um animal, tá? Quando a pessoa sonha, ele sonha no espírito que ele nasceu, tá? Você tem que entender isso. Sabe? Então, sonha no espírito. Então, vamos aqui. Então, aí ele disse aqui. Você não pode pensar com seu corpo, você tem que pensar com seu espírito. Você não pode ter consciência em seu corpo, não tem faculdades mentais em todo o seu corpo, não tem. Assim sendo, tem que pensar com seu espírito, tem que raciocinar. Não pode você raciocinar com seu ser físico, porque a razão não se vê, prova, sente ou cheira. Razão é o que você o que a gente pode fazer em sua mente. Está vendo? Quer dizer, eu tenho razão. Todo mundo não tem razão hoje? Agora eu quero ver se no inferno vai ter, né? Aí que está o problema. E lá ninguém vai ter razão. Aqui todo mundo tem, mas eu tenho razão de fazer isso, eu tenho razão de fazer aquilo. Mas lá do outro lado, não tem. Então vamos mais. Então vamos. Se você está dormindo, você está sem sentido. Seu corpo está ali morto, porém seu espírito todavia pode raciocinar. Os 5 sentidos que controlam esse homem por dentro. Agora o último homem que é a alma. Há um só sentido que controla isso. E isso é o livre agente moral, seu livre arbítrio de escolher ou rejeitar. A alma está ali dentro. E só tem 2 coisas a fazer, ou rejeita ou aceita. E essa alma tem que ouvir a palavra de Deus. Você sabe que a alma é aquele ser que foi criado antes da fundação do mundo. Sabe? É por isso que aí está o perigo. Porque ela só vai provar se ela é salva, se ela não pecou contra Deus lá, é quando ela ouve a palavra. Ela ouviu a palavra, ela vai decidir se ela realmente ouviu a mentira do diabo ou se ela ficou com Miguel. Ela decide quando ela escuta a verdade. Tá vendo? Então, vocês viu aqui? Escolheu rejeitar. Agora, a razão pela qual as pessoas hoje, agora não esqueçam isso, e verá que o Espírito, qual é a evidência inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, deixa eu voltar aqui, o qual é a evidência do inicial do Espírito Santo. Agora, as pessoas podem viver nesse Espírito, dançarem no Espírito, eles gritam no Espírito, eles vão à igreja no Espírito, e absolutamente pode ter o verdadeiro Espírito de Deus, ungindo sobre esse Espírito, e ainda está perdido, tão possuído pelo diabo como pode estar com esse Espírito. Entendeu aqui?
Não é duro? Mas isso é a pura verdade. Então, por isso que a maioria das pessoas no mundo é religiosa. Mas porque está só na metade. Não desceu na alma. A alma nunca foi convertida. Porque quando a alma é convertida, a pessoa corre diretamente aos pés de Cristo. Corre diretamente à verdade. Eles ouvem a verdade e creem. É isso que eu queria. Mas os demais não adianta. A verdade, por isso que a verdade é que mostra de onde você veio. E para onde você vai. Porque a verdade é que mostra realmente o que você tem dentro de você. Por isso que tem mensagem que fala assim, ó, se você tem um espírito de discutir com um pastor ou de falar mal de alguém assim, já prova que aquilo não é o Espírito Santo que está lá na sua alma. Porque o Espírito Santo na sua alma, ele te indica tudo que é verdadeiro, ele te mostra tudo que é certo e você vai fazer o que é certo, sabe? Então, isso é que nós precisamos. Mas eu vou ler mais só uma mensagem aqui. Vamos, essa aqui é muito importante, toda mensagem é importante, é claro, mas escute bem aqui essa mensagem. A operação do Espírito Santo. Parágrafo último, a última página da mensagem. Escute bem. Eu desafio o inimigo que os tem desafiado. Está vendo? Isso aqui é o profeta mostrando para a gente como é que o diabo pode ser derrotado. Então, eu desafio o inimigo que os tem derrotado e trazemos de volta, não por nossas próprias forças, mas pelo sangue do Senhor Jesus Cristo, e lhes dizemos: Satanás, você está derrotado. Jesus Cristo tirou de você no Calvário tudo que você tinha. Não é que está tirando, não, já tirou. É por isso que nós temos que ser crente. Ó, se ele já tirou tudo que ele tinha, então o que ele é aqui? Um amedrontador, fazendo medo às pessoas. Está aqui. É claro, toda doença, tudo que há no mundo, vem do diabo. Vem do diabo. Mas se você crê verdadeiramente, quer dizer, se Deus te viu no plano que você vai ser curado, você vai ser curado. Agora, se você é um eleito, você também suportará isso, porque isso pode ser uma prova para mim e para você. Mas você sempre será esse eleito que obedece a Deus, até nas fraquezas, nas doenças, em qualquer coisa. Então, vamos lá. Então ele diz: Satanás, você está derrotado. Jesus Cristo tirou de você no Calvário tudo que você tinha. Você não tem direito legal, nenhum direito legal. Cristo redimiu tudo que Adão perdeu. Nossa saúde, nossa força, nosso espírito eterno foi perdido em Adão. Mas Cristo o devolveu gratuitamente pela graça. Viu aqui? Você está vendo que o pecado foi tão grande que até o nosso espírito eterno foi perdido. Se Cristo não viesse, a nossa alma também ia perecer. Mas ele, naquele preço que ele pagou ali, tudo que Adão perdeu, ele recuperou para nós. O que Adão perdeu? A vida eterna. Quem é a vida eterna? Deus. Quando Adão perdeu a vida eterna, voltou ao dono original. Quem é que podia morrer no nosso lugar? Não tinha, mas aí quer dizer, não tinha homem na terra, nem no céu, nem debaixo da terra, não tinha ninguém que pudesse pagar o preço. Quem podia pagar o preço? Uma pessoa que não tinha nenhuma culpa. Quem não tinha culpa? Deus. Então o que ele fez? Ele disse: eu vou lá embaixo. Quer dizer, eu amo tanto os meus filhos que eu vou pagar o preço por eles. Eu vou se tornar uma carne humana e vou pagar o preço por esses filhos que eu tenho. Agora, já pensou? E aquele hino? Eu amo. Está vendo? Porque ele primeiro me amou. Está vendo?
Mas isso não é para ser só daqui para fora, não. Isso tem que sair do coração. Eu amo porque Ele primeiro me amou. E graças a Deus por essa bondade que Ele conquistou, como Ele diz, gratuitamente. E Ele está aqui nesta noite entre nós, vivo, operando, fazendo sinais e maravilhas. E as pessoas sentadas aqui com seus lenços, como lá estava lá, né, no rosto, enquanto lágrimas quentes descem por suas bochechas. Mães segurando bebezinhos. Quer dizer, até isso está ficando difícil hoje na igreja, né? Dificilmente uma pessoa chora ao ouvir a palavra. Quer dizer, a coisa está esfriando tanto que a gente fica até desanimado com a gente mesmo, né? Mas que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos estar seguros, e que essa palavra é verdadeira, e que nós estamos seguros nela, e que ninguém, nem o próprio diabo, nos tirará dela. Nada. Nós estamos seguros nessa palavra. E o dia que o Espírito que está nela sair, quer dizer, no Espírito no sentido assim, de ouvir, de salvar, porque o Espírito, Deus é a palavra e Deus é Espírito. Então, quando o efeito dessa mensagem sair da terra, Ele nos levará. Quer dizer, por causa do Espírito que está em nós. Quer dizer, Ele foi que escreveu a mensagem e Ele é essa palavra. Então, quando Ele sair da terra, então o que vai ficar aqui? Só a letra. Mas nós queremos sair com o Espírito que está na letra. Amém. Deus abençoa. Deus abençoa a todos. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Então... tem visitante sentado ao lado da irmã Rosângela e ao lado do irmão João. Tá bom. Irmão... tá. O irmão Zé está me avisando aqui. Eu sempre peço ele para me avisar sobre a ceia, mas eu já falei, mas vou falar de novo. A ceia e sobre os visitantes que estão aqui, né? Tem visitante ali, perto do irmão João. Pois é, tem visitante. Que bom. Que Deus abençoe ele, abençoa todos vocês, né? Que Deus abençoe a todos nós, né? E que os visitantes possam voltar de novo para ouvir a palavra. Na verdade, todo lugar que prega a verdade é dura para ouvir. Mas a palavra vem dura exatamente para os filhos, porque os filhos têm que ser corrigidos pela palavra. Sabe, nos dias de João Batista, nos dias de Jesus, nos dias de todos aqueles homens, eles pregavam duro, porque, olha, quanto mais a palavra vem dura para o eleito, é melhor para ele. Eu creio que ele sai mais satisfeito, dizendo assim, graças a Deus, não como aquele homem que o irmão Alaí falava. Tinha um homem que vinha na igreja e sempre quando ele ouvia uma mensagem dele, ele falava assim, mas se o irmão fulano estivesse aqui. Para ele não servia de nada, tinha que servir para o outro irmão. Mas a mensagem serve para mim e para você. Amém. Deus abençoe. Amém. O caso dele lá era só o irmão que tinha que ouvir mensagem dura. Para ele, nada... Quer dizer, ele era tão certo que não precisava de nada mais, né? Mas nós não, nós precisamos de mensagem dura para a nossa alma ficar mais segura. Vamos nos colocar em pé e vamos despedir. Vamos pedir a Deus que nos dê uma semana abençoada. Senhor Deus, agora, Senhor, nós estamos voltando para os nossos lares. Senhor, tem irmãos de longe, Senhor, e mora longe. Mas eles amam a Tua palavra, eles amam ouvir a Tua palavra. Meu Deus, ajuda esses irmãos, leva eles em paz. Meu Deus, sempre a gente pede, meu Deus, pelos irmãos que têm negócio, Senhor. Meu Deus, abençoa os seus negócios, abençoa os seus lares. Meu Deus, os irmãos que trabalham, os irmãos que viajam. Meu Deus, abençoa as suas viagens, abençoa os seus lares, suas famílias, Pai. Meu Deus, que o Senhor seja uma bênção para cada filho do Senhor, Pai. Abençoa os irmãos que ouvem através da internet, Senhor, que estão ao redor do mundo, Pai. Meu Deus, dá-nos uma semana abençoada. Senhor, terça-feira, quinta-feira,
Domingo, se o Senhor nos dá vida, nós estaremos aqui, Senhor, para ouvir mais de Ti, Pai. Senhor, leva-nos em paz. Nós te pedimos no nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Deus abençoe a todos, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.